Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal, tudo bem com você? Que bom sua presença novamente aqui, vendo nosso podcast Saúde Perfeita by TMO. E como a gente tá juntinho, criando conexões, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito diferente, que eu acho que talvez vocês nem tenham ouvido falar até hoje. Mas isso, para vocês entenderem por que a gente vai abordar, existe uma situação que se chama terreno biológico, que seria o que está nutrindo o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas fortalezas. E vamos brincar que esse terreno seria aquele solo que a gente planta alguma coisa ali. E normalmente um solo, quando eu vou plantar, se eu tiver algumas coisas saudáveis que a planta necessita para dar tudo certo, vai ser uma planta saudável, vai ter as vitaminas que a gente espera que ela vai te fornecer. Aconteceu uma situação interessante comigo esses dias, que eu tenho uma flor do deserto e eu queria saber qual seriam as substâncias que poderiam ajudar essa flor do deserto a ter flor. E aí me falaram que se usasse uma substância chamada NPK, que poderia dar certo, que seria correto, né? Que teria essa composição do nitrogênio, do fosfato, do fósforo e do potássio. E normalmente o potássio é uma substância que também faz diferença em outras situações. Tanto que no Globo Rural falou que um abacaxi por fora, que ele não aparecia nenhum problema, e aí depois, na hora que cortou, tinha um monte de mancha preta, marrom. E aí o agrônomo comentou, foi falta de potássio que fez aparecer essas manchas. Aí eu, como eu mexo bastante com essa questão, né, de nutrientes e tudo mais, eu pensei, para a terra te dar alguma coisa, para aquela planta desenvolver, tem a mesma coisa necessária que para gente. Só que, se esse terreno onde vai plantar alguma coisa tiver falta de uma coisa, olha quantas reações diferentes que pode acontecer por falta de uma mesma substância. Mas aí fui eu para ver lá o tal do NPK para comprar para a flor do deserto. Cheguei lá no lugar que vende isso e perguntei, falei assim, olha, eu queria esse NPK daquelas entendidas, né? E eu queria isso porque eu queria pôr no coqueiro, na flor do deserto e no meu árvore, na minha planta lá que eu tenho de goiaba. Aí a moça falou assim: não, não é o mesmo. Para cada coisa é um tipo. Eu falei, nossa, para cada um é um tipo? É, para a flor do deserto é o NPK mais 9 elementos que ele precisa. Para o coqueiro é outros elementos. Aí eu pensei, tudo é igual. O que é dentro da gente e o que é no solo. Só que aí vamos pensar, se eu tiver um solo que só tem veneno, porque alguém plantou alguma coisa e depois viu um bichinho e foi lá e pôs veneno. Esse veneno vai escorrer para o solo e ele vai matar ou vai competir com aqueles nutrientes que deveriam estar ali. E talvez não vai ter mais esses nutrientes. Tanto que no Brasil é um país que tem poucos lugares ainda que tem magnésio no solo. É muito pobre agora. Então a gente acaba tendo falta de magnésio muitas vezes por causa dessa deficiência do solo. Então vamos imaginar assim, se uma planta só receber veneno, qual a probabilidade de não ter dentro dela o veneno e não por fora?
Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, vamos tirar a casca, vamos passar cloro, vamos fazer bicarbonato, vamos pôr vinagre, vamos fazer ozônio. Mas e lá dentro? Então, eu estou comentando tudo isso para vocês entenderem o que, que é terreno biológico, que é o ambiente que está nutrindo ou não as nossas células. E isso é uma coisa invisível, que você nem tem ideia. E olha só, a gente tem vários corpos dentro da gente: o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo sistêmico. E cada um pode ter uma interferência até das pessoas antepassadas por parte genética, às vezes alguns padrões que acontecem na família da pessoa, que pode fazer diferença num comportamento de outra geração, e tudo tem uma ordem sistêmica. Assim como tudo tem uma ordem biológica de cadeias valentes, né, de troca de íons. E tudo isso eu estou falando para apresentar duas maravilhosas que estão aqui comigo, que são especialistas nesses dois assuntos, que vão falar hoje as coisas invisíveis que afetam o seu terreno, o seu emocional, e além de ajudar você não emagrecer de jeito nenhum, ainda afeta a sua saúde e rouba um monte de coisa. Então eu quero apresentar a Tati. Perdi a voz. Meu nome é Tatiana, sou farmacêutica, especialista em terapias bioenergéticas. Faço parte da equipe da doutora Tânia, na clínica TMO. Eu sou a Érica Angeli, eu sou consteladora sistêmica familiar e empresarial e também terapeuta de reprocessamento generativo. Também faço parte da equipe da clínica TMO junto com a doutora Tânia Almeida. Então, para começar, Tati, fala para gente qual é a interferência da parte física, biofísica, nesse terreno. O que pode influir, todas essas questões aí que dá para ver e a pessoa nem imagina através de uma análise dessa parte. Eu chamo de o código oculto, né? Porque realmente a gente está acostumado assim. Pensa no estômago, a gente acha que é aquele órgão, né? E é de fato, mas o que tem dentro do órgão? Então, se a gente for cavar, a gente vai ver que é um amontoado de células. E essas células, elas vivem, elas são seres viventes, né? E elas estão banhadas pelos nossos líquidos, pelo nosso sangue. E esse banhado seria o terreno, como a terra para a planta. E a célula, como ser vivente, ela, vou usar entre aspas, mas ela come, ela joga fora, ela excreta o que ela precisa, e o que ela não precisa, e ela pega o que ela precisa. E esse pegar, excretar, é que a gente não sabe como funciona, não é? A maior parte de nós. Mas, na verdade, a célula ela precisa respirar, ela precisa ter todos esses componentes que vêm através desse líquido que banha ela, esse terreno biológico. Quanto mais saudável, limpo, oxigenado for esse líquido, mais saudável estará a célula. Uma célula saudável, ela produz o que ela tem que produzir. Então, se o estômago, por exemplo, é feito dessas células, quanto mais saudáveis essas células estiverem, quanto mais limpo e bem nutrido estiver esse líquido que a circunda, mais saúde vai ter aquele órgão, e assim todos os outros. Acontece que essas células, elas recebem estímulos, e a gente acha que é bioquímico em primeiro lugar, mas não. Ela tem como se fossem anteninhas nela que recebem informações em primeiro lugar. Frequências, por exemplo, que são específicas dela. Depois que ela recebe essa informação, ela pode, então, abrir os seus receptores para moléculas químicas e toda a cascata bioquímica pode acontecer. Então, quando a gente fala de terapias biofísicas, a gente está se referindo a possibilidades de informação para essa célula, de informação para esse líquido que a banha, para todo o nosso corpo, para que essas células tenham energia, consigam fazer a sua excreção, tenham uma membrana bem feita.
Porque imagina uma célula e como a pele do idoso, que às vezes você, só de encostar, passar um objeto pontiagudo já machuca a pele do idoso. Imagina que a nossa célula tem essa pelinha, que é a membrana. Quanto mais fraca, desvitalizada ela estiver, menor a vitalidade daquela célula. E se aquela célula pertence a um órgão, menos saúde tem aquele órgão. Então, quando a gente trabalha com a informação, com a nutrição, nesse nível, nesse código oculto que a gente não consegue ver, a gente ganha saúde e vitalidade para aquilo que a gente vai ver depois. Que é a pessoa ter ânimo, a pessoa conseguir emagrecer, conseguir regular seus hormônios. Mas tudo começou ali, no invisível, né? Onde as terapias biofísicas atuam muito bem. Deixa eu te perguntar se eu entendi. Então, isso representa igual quando tem, por exemplo, uma onda de rádio, né? Então, de repente, uma onda de rádio que é invisível. Aí, quando você capta ali a frequência, né, qual é o canal, né? Qual é aquele número específico que vai dar aquele que você está procurando. Então, isso quer dizer que algumas coisas que a gente tem, os órgãos, algumas coisas, eles têm aquele número, entre aspas, do rádio, que quando eu quero ouvir aquela estação, eu vou pôr naquele lugar, que aquelas células que respondem para aquele órgão, elas vão entender que é para elas aquela mensagem. Exatamente isso, exatamente. Então, para cada órgão, para cada sistema, para cada pedacinho, existe uma frequência que é harmônica. E se existe harmonia, como aqui ainda é dual, existe a desarmonia. Por isso que, às vezes, a gente não ganha saúde e a gente vai protelando, é como se as nossas células só estivessem recebendo as ondas desarmônicas. É como se aquele órgão, aquele pedaço da gente esquecesse como ele é de verdade. Daí tem uma necessidade da gente voltar e lembrar como você tem que funcionar, né? Eu lembrei, você falando isso, eu lembrei de um estudo daquele cientista, né, que ele fez um trabalho com a água, né? Masaru Emoto. Isso. E aí ele usava sons, né, que de certa forma também exercem um efeito de frequência, né? A música, dependendo o tipo de música. E aí, em cima daquilo, e de sons de frases que têm uma energia, né? De amor, né? De coragem, e apareciam desenhos completamente simétricos, harmônicos, que eram lindos, e quando aquela mesma água foi exposta a coisas ruins, né? A sentimentos ruins, a frases ruins, ou determinadas músicas que não são tão, né? Eles mudaram totalmente a conformidade e apareceram, assim, parecia monstro, né? Parecia totalmente desarranjado. Então, vamos imaginar assim, se isso influencia para aparecer, né? Num negócio lá que ele tirou, ele pôs prova, imagina dentro de uma pessoa essa bagunça. E essa eu achei interessantíssimo, todo o trabalho do Dr. Emoto, porque ele cristalizou a água, né? E o nosso corpo depende da idade, mas assim, é mais que 70% água. Nós temos essa água dentro do nosso corpo. Ele conseguiu pegar a água externa e mostrar isso. E o nosso corpo? Mais de 70%. Aliás, nós somos tão pouco a gente que se a gente for fazer uma conta, 70% é água. Se a cada 10 células, 9 são micro-organismos, a gente é praticamente nada. Vai sobrar um quilo de pessoa. Por isso que a gente tem que cuidar da água dentro do nosso corpo. Como que ela está recebendo, a gente tem que nutrir o nosso corpo para ter uma microbiota saudável e não doente, para que aquele resto que seria a gente tenha saúde, não é? E isso é tão interessante. E agora, assim, tem muitas pesquisas também, é só procurar que a gente encontra, inclusive, escolas que até tiraram, porque eles viram que muitas crianças na mesma sala estavam tendo câncer.
E aí começou a chamar a atenção, porque por que tantas crianças juntas ali vivendo na mesma situação tiveram câncer ao mesmo tempo? Será que existe uma situação a que todas elas estão expostas e que poderia trazer essa disfunção no organismo? E eles chegaram à conclusão de que as antenas, principalmente de 4 e 5G, ao redor da escola estavam atrapalhando a saúde das crianças. E se a gente for fazer mais, existem mais pesquisas também sobre isso. Isso prova muito essa história de que a célula primeiro recebe uma informação. Existem pesquisas robustas, inclusive, dizendo que se a pessoa vive num ambiente que ela fica ouvindo um som que está incomodando, ela muito provavelmente vai ter algum tipo de doença, uma obesidade que ela não consegue resolver. Então, esse código oculto pode estar levando a gente a ter várias doenças, vários desarranjos emocionais, físicos, e a gente nem sabe de onde está vindo. Mas as nossas células poderiam nos dizer, às vezes, fazendo um exame de microscopia de campo escuro, a gente consegue saber também. Algumas técnicas biofísicas podem dar essa noção para a gente de que ali dentro daquele organismo, a informação que está chegando não é de saúde. Não é de saúde. E eu só vou abrir um gancho para a questão da desnutrição lá do teu NPK. Uhum. Né? As nossas reações bioquímicas, além de precisar ser informadas para acontecer, de receber essa informação biofísica, ela precisa de nutrientes. E ela precisa, se uma reação precisar de 10 microminerais, se tiver 9, ela não vai fazer, porque ela precisa de 10. Então, às vezes, essa desnutrição, que é muito real, mas que não aparece, porque a gente acha que a desnutrição é só aquela pessoa magérrima, a desnutrição é de qualidade de nutriente. Então, se houver essa desnutrição de qualidade de nutriente dentro do nosso organismo, a gente vai começar a adoecer também, de uma forma que a gente não entende. Às vezes, aquele processo que a gente quer fazer acontecer não acontece. Por exemplo, a serotonina, não é? Nós precisamos de triptofano, vitamina B6, a gente precisa de uma boa microbiota para acontecer. Então, às vezes, cálcio no cérebro traz muito bem-estar também. Então, às vezes, a gente não consegue o estado total de saúde por falta de pequenas coisas invisíveis que às vezes a gente nem sabe, não consegue entender. E isso é importante porque é como se a gente acreditasse numa ilusão, vamos pensar assim, que o fato de você usar alguma coisa externa, né, que não é a substância que está completa com todos esses 10 ingredientes que ela teria que ter para fazer funcionar o negócio. Mas uma coisa externa poderia, substituir esses montes de outras coisas, fitoquímicos e outras coisas que é necessário para tudo funcionar direitinho. E eu brinco assim, é igual você ter aquela televisão de 60 polegadas e não conseguir ligar o controle remoto. Exatamente. Ela não vai ter essa reação. Não. E isso dentro do que eu trabalho, né, com a nutrologia, com essa parte de célula, né, de quem está faltando, quem está sobrando. Não vai acontecer de fato. E vai ser assim, se você não tem essa ideia, e hoje eu acho preocupante um pouco a questão do emagrecimento, que às vezes a pessoa não está tendo uma orientação saudável, né? Os meninos que trabalham com a gente, os nutris da clínica, eles são extremamente competentes e extremamente, assim, dão essa importância, né? Da medicina do estilo de vida, dessa atenção com a saúde. E é muito, assim, difícil depois saber o prejuízo que a pessoa já está tendo por conta dela não tá vendo que não tá tendo esses nutrientes. E depois o ela vai excesso ter também, né? Coisa que às vezes a gente não vê, porque eles têm um equilíbrio. O excesso de um pode desequilibrar o outro, né? O eixo que a gente faz com cobre e zinco. Sim. Se tiver muito cobre, pode atrapalhar a absorção de zinco, por exemplo, né? Uhum. Então,
é bom que a gente seja bem orientado por profissionais que realmente compreendem esse processo, para que a gente consiga chegar nesse estado de plenitude de saúde e de bem-estar, né? Porque são coisas invisíveis e que são muito importantes, são a base, a base. Por isso que eu falo assim, uma vida saudável, até agora não criaram, não vem dentro de uma cápsula. Não vem mesmo. E assim como é difícil esse remédio já pronto ter todas as coisas que uma alegria provocaria, uma felicidade provocaria, né? Às vezes um abraço de alguém dá mais oxitocina do que a oxitocina de spray. Com certeza. E Mesmo porque normalmente- lembra, a célula, ela tem que ter capacidade, tem que ter condições, ela tem que ter saúde para absorver aquilo. Exatamente. Porque ela come, ela absorve, ela excreta. Às aí vezes a gente não está conseguindo absorver. aí a parte nutricional, ela tem que ver isso. Ela tem que ver digestão, ela tem que ver inflamação, ela tem que ver intestino. Porque não tem como a pessoa receber o nutriente e ele conseguir chegar ao lugar que ele deveria ir. Se ele está perdido, não tem GPS nenhum. Então, às vezes, vai ser sequestrado ali, não vai chegar nunca, e ainda vai fazer outra coisa que não tinha nada a ver com isso, e um outro elemento químico, nada a ver, foi na vaga e fez totalmente diferente a reação química e alterou tudo aquilo. Exato. E pensando nisso, que é uma coisa assim, totalmente importante, mas invisível, ainda tem o detalhe, que é sobre a parte sistêmica, que a gente tem a informação no nosso DNA de mais ou menos umas 7 gerações. É isso, Érica? Isso é muito interessante porque nós todos fazemos parte de algum sistema, né? Os nossos órgãos fazem parte de um sistema maior que é o corpo. O nosso corpo faz parte de um sistema maior que é a nossa família. A nossa família faz parte de um país e o país faz parte de um mundo. Então nós vivemos de uma forma sistêmica. O que eu acho assim brilhante, que foi o Bert Hellinger, que foi o mentor da constelação sistêmica, ele não inventou nada, ele observou, mas ele teve a capacidade de sintetizar, de estruturar o que aos olhos nós já víamos, percebíamos, mas não conseguíamos explicar. A experiência dele, até porque ele foi padre e ele também teve experiências em países como a África do Sul, né? Ele começou a identificar como é que as famílias, elas passavam o seu conhecimento, passavam a sua genética, passavam toda a experiência de vida, cultura, enfim, né? Tudo aquilo que faz aquela família única para as próximas gerações. Até biblicamente, se você olhar, você tem a questão das maldições hereditárias, né? Então, assim, o mundo, essas observâncias já aconteciam, ela foi apenas estruturada. Por exemplo, vocês estão falando de células. Tem pessoas que chegam lá no espaço terapêutico generalizando. A mãe teve problema com o relacionamento com o pai, a avó teve problema com o relacionamento, e aí você começa a olhar para o sistema familiar, começa a ter uma repetição de padrão. E essa mulher, ela também vai repetir esse padrão. Só que olha como é interessante, tem tudo, né? Tudo está conectado. Ela não tem problema cardíaco, ela não tem cardiopatia nenhuma. Mas ela desenvolve a doença do coração partido. A mãe dela também não teve cardiopatia, e você descobre que a mãe dela morreu em consequência a um coração que tecnicamente estava tudo ok, estava nutrido, enfim, mas ele estava doente emocionalmente. Então, do mesmo jeito que nas células acontecem todas essas comunicações, todas essas vibrações, de geração para geração, nós herdamos o DNA dos nossos pais, né, do pai e da mãe, mas também herdamos com eles as memórias. Eu tive uma situação que eu nunca vou me esquecer. Tinha uma moça que ela falava para mim assim, eu não consigo ouvir, eu não consigo ouvir, eu não consigo ouvir. E era uma dor tremenda.
E aí, fazendo todo né, o reprocessamento, todo a constelação, todo o movimento sistêmico, eu usei os bonequinhos para representar representantes da família, a gente descobriu que havia supostamente um segredo de família. Houve uma tia, né, eu perguntei para ela, por acaso você conhece alguém na sua família que foi excluído? Excluído porque, sei lá, assassinou alguém, ou sofreu algum tipo de violência, mas que ou enlouqueceu e foi colocado no manicômio, né? Ela falou, não conheço ninguém. Falei, tá bom, então vamos observar. E fizemos a constelação dela, ela conseguiu aliviar aquele desconforto e voltamos para uma outra sessão. Aí quando ela falou, eu preciso te dar um feedback, eu perguntei para minha mãe algumas coisas, porque eu fiquei com aquilo na cabeça, eu precisava entender se aquilo que estava falando era uma viagem sua, né, ou realmente fazia sentido. Enfim, a irmã do pai, né, a irmã do pai dele, a tia do pai dela, então a irmã do pai tinha sofrido abuso, na verdade ela foi estuprada e ela foi morta. E como ela tinha um problema, a gente não sabe, ela não sabe exatamente se era Down, síndrome de Down, ela tinha alguma questão que ela não conseguiu se defender. E aquilo foi uma vergonha para a família. Então ela foi enterrada e ela foi esquecida. O que eu não quero ouvir? O que eu não quero ouvir? O que eu não quero ouvir? E no momento que houve a conversa com a família, eles tiveram que retomar esse assunto e tiveram que ouvir novamente essa história que de geração para geração ela tinha sido esquecida, porque dói demais. E essa mulher, então ela passa a escutar, né, a escutar não só as histórias da família, mas ela começa a escutar tudo que está acontecendo em volta dela e ouvir deixa de ser um problema porque agora ela vira a porta-voz da história dessa família, né? Ela honra essa tia que foi esquecida. Então, muitas vezes a gente é bastante criticado, fala assim, a constelação é charlatanismo, né, que fala, né, charlatanismo, né, é charlatanismo, como é que você vai adivinhar essas coisas? Né? Não é sobre adivinhação, o campo, ele é soberano, então você tem toda uma técnica terapêutica para poder acessar as memórias, inclusive celulares, dessa família, porque afinal é informação, porque nós somos um microcosmos que faz parte de um macrocosmos, então esse macrocosmos está em mim, né? Exatamente como você refletiu dentro dos órgãos, né? Porque nós também fazemos parte desse sistema maior. Então, o campo com o avanço da física quântica, com a abertura agora da cabeça das pessoas para entender que nós não somos só a parte física, mas temos o corpo mental, como você comentou, nós temos o corpo sistêmico, o corpo emocional, o corpo espiritual. Hoje, com técnicas avançadas, tecnológicas, mas também com uma intuição que está desde os primórdios da humanidade, unir o que é científico e o que é divino, faz com que hoje a gente tenha uma claridade, comece a entender que muitas vezes eu estou trazendo um comportamento que não é meu. E na constelação, o Bert Hellinger, ele estruturou de uma forma muito clara. Ou você, assim, são 3 ordens que a gente segue na vida. Ordem de hierarquia, ordem de pertencimento e uma troca saudável entre o tomar e o receber. Se eu tô te dando muita atenção, se é em excesso, talvez você se sinta sufocada e sabe o que vai acontecer? Você vai embora. Porque você não vai conseguir me devolver na mesma intensidade da emoção que eu tô te entregando. Então, quando é o que você está falando da dualidade, né? Ou é frio ou é quente, né? Ou é calmo ou é agitado. Não, existe o equilíbrio. Então, quando nós colocamos ordem nesse sistema de hierarquia,
trazemos quem foi esquecido e começamos agora a assumir as responsabilidades que me cabem e devolver para o outro as responsabilidades que é dele, eu não vou pedir para você, Tânia, se por acaso eu pisar na bola com você, fala assim, Tânia, doutora Tânia, por favor, me perdoa. Né? Além de eu ter pisado na bola, eu tô mandando para você a responsabilidade de você me perdoar, isso é muito pesado. Agora, se eu falo, Tânia, eu sinto muito, eu pisei na bola com você, não foi legal. Você me desculpa? Eu assumo a minha responsabilidade. Fica mais leve ou fica mais pesado? Então, muitas vezes, no processo da constelação, não é culpar a mãe, culpar pai, culpar a história da família. Foi como foi. Agora, sabedora disso, tomando consciência do que aconteceu, o que eu vou fazer de bom para com a minha vida, que eu vou honrar quem veio antes, mas agora eu vou fazer diferente. Né? Eu vou dar um outro tom para essa história. Eu posso quebrar esse ciclo, né? Inclusive das maldições hereditárias. E isso pode, assim, em relação a doenças, em relação ao emagrecimento, em ter uma vida profissional bem-sucedida, faz muita diferença. Nas 7 áreas. No profissional, no amoroso, na saúde, no familiar, no profissional, tudo. Nós fazemos parte de sistemas. Tem códigos, nós somos brasileiras. Talvez a sua descendência, venho de descendência italiana, portuguesa, indígena. Você? Tudo também, os 3. Né? Você... Espanhol, italiano. Só que, assim, somos de origem desses países, porém somos brasileiras. Brasileiros. E existe um código para ser brasileiro. Existe um código invisível de ser brasileira. Não tem um manual. Ser brasileiro Aí você vai dando o check-in lá. É só isso? Não. Mas existe a cordialidade, existe essa quentura, essa amorosidade. Mas também, por um outro lado da dualidade, como você fala, existe também o extremo, né? O brasileiro é o extremo. Ou ele te abre a casa, ou ele fecha a porta na tua cara. Então, o brasileiro, para ser brasileiro, a gente começa a entender. Isso aqui é brasileiro, isso aqui é brasileiro. Então, onde está esse código? Né? E é o código invisível que você fala. Nós fazemos parte de um sistema. O sistema, por exemplo, Brasil. E isso é invisível, é oculto, mas a gente vai trazendo luz e fala assim, olha, eu sou brasileira, mas não precisa ser bem assim, né? Eu posso dar um tom diferente um pouquinho. E é muito legal porque tudo isso tá ligado, né? Tá tudo conectado. E dentro do terreno biológico, né? Essa questão, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está fora está dentro, né? Tudo que está longe está perto, né? E dentro da parte endócrina, que a gente alinha toda essa interação, não dá para dizer que os hormônios eles são mensageiros dessa frequência, às vezes, muito poderosa, e são interferidos tanto pela parte da parte biofísica não tá ok, quanto dessa parte sistêmica não tá ok. Então, quando a gente pensa no estresse, fala assim, mas a pessoa tá nervosa, tá ansiosa, tá estressada, tá com raiva, tá com medo. Dentro da visão que você tem lá na microscopia de campo escuro, dentro da íris, dentro dos dedos, dentro de várias técnicas, é possível ver. Com certeza. É possível ver. A gente tem os sinais. Tem. Né? E a própria natureza, ela cura. Então, a gente tem, do mesmo jeito que tem as coisas que acontecem que nos afetam, tem a própria natureza que cura. Um exemplo disso é o grounding, o aterramento, né? Você tocar ali com os seus pés, por exemplo, a sola dos pés, a grama, a terra, ela troca elétrons com você. Vem elétrons no corpo, isso ativa todo o nosso sistema. E isso é altamente curativo. Da terra, toque com a terra. Eu estava vendo uma palestra do pai do Christian Barbosa, que ele faz umas técnicas de yoga e de meditação ativa. Aí ele estava ensinando algumas posições
que ele usa, que ele acha que não é tão importante, assim, é uma forma de meditação quando a pessoa fica relaxada, faz aquelas meditações que a pessoa vê coisas, visualizações são importantes. Mas ele falou que um jeito que ele aprendeu com os indianos e com as posições, determinadas posições, elas fazem a pessoa imediatamente acordada mesmo, já mudar o estado mental. Sim, sim, isso é muito real. E a gente observa até, eu sou praticante, isso também sou professora de yoga, a gente percebe isso na gente, a gente percebe isso nos próprios alunos, durante uma aula, é incrível, você modula todo o teu sistema nervoso com uma prática que envolve você com você mesmo. É incrível, é incrível. É saber acessar o ponto certo do organismo. Eu acho interessante, por exemplo, quando você sistemicamente, pegando o que vocês estão dizendo, a questão desse processo de cura, né? O aterramento, né? Quando você toma consciência na constelação, é uma forma de aterramento. Por quê? Porque assim, quando eu vou para a sala de aula e eu vejo empreendedoras muito, muito legais, empreendedoras assim, que você fala, gente, que mulher, né? Tem tudo, tem produto, tem postura, tem comportamento, tem entrega, mas aí vai ter que entrar a questão da autossabotagem. Ela está se sabotando. O que está acontecendo com essa mulher? Poxa, tecnicamente ela é boa, comportamentalmente ela também é excelente. E aí eu falo, tem alguma coisa sistêmica aí nessa história. Aí quando você olha para a história da família, muitas vezes essa mulher, ela veio, um exemplo bem clássico, ela vem de uma família muito simples, que passou muita necessidade e ela avançou demais. No avançar demais, ela começa a criar uma distância. Ela já não fala, não tem as mesmas conversas, já não come as mesmas coisas, ela já tem acesso a outras experiências que começam a diferenciá-la do clã. E o clã, ele acaba se afastando dela. E ela não quer se sentir excluída. Então, muitas vezes as pessoas se sabotam para poder voltar a se sentir incluído no clã. Inclusive, perder empresa, perder status, né? Voltar a ficar até numa situação até mais escassa do que quando ela começou o negócio dela. Então, é muito interessante porque nesse movimento, né, como vocês falam, o aterramento, a gente sempre vai buscar o aterramento. E, por vezes, por lealdade sistêmica, você perde tudo que você construiu para simplesmente se sentir pertencido àquele clã, né? Então, tem muitas histórias que nós vemos que não é problema técnico, que não é problema comportamental, não é problema físico, mas é o problema sistêmico. É um peso, é uma história, ou várias histórias, ou vários pesos que eu tô carregando, e aí quando você abre a mochila, fala, não, peraí, vamos lá, você precisa carregar esse peso? Vamos tirar esse peso, né? Fecha a mochila, bota nas costas, e agora tá mais leve? Agora tá mais leve. Aí ela consegue até se abrir para poder tratar agora da saúde, porque ela deixa de cuidar dos outros e consegue agora ter um olhar para ela. É fantástico. Muito bom. Gente, se pudesse, eu ia ficar 3 horas aqui, porque esse assunto é muito fascinante, né? Esses códigos invisíveis, tudo que a gente está falando aqui hoje, que eu tenho certeza que você que está assistindo não está aqui por acaso, você está aqui porque tem que estar aqui ouvindo tudo isso, e eu quero saber. Comenta depois que você terminar de ouvir isso, o que você achou, se fez sentido, se você quer saber mais sobre esses temas, porque o terreno biológico ele tem pelo menos 12 áreas. E aí nós estamos falando hoje de 2 áreas. Então são muitas coisas que a gente nem imagina que são invisíveis, mas que podem fazer a tua vida ser melhor ou não. Então, a nossa intenção aqui é só fazer com que essa informação que tem fundamento chegue até você com uma qualidade para te ajudar. E nós vamos ter que terminar, então eu quero que vocês se despeçam com alguma palavra que vocês acham legal para quem está assistindo.
Bom, já que estamos falando de um código oculto, invisível, a minha mensagem agora é assim, não desanime, porque às vezes a gente acha E que não agora? tem mais o que fazer, que ninguém responde as nossas questões. Existe muita coisa que talvez a gente não tenha ouvido, não tenha sabido ainda e que pode ser a resposta para aquelas nossas perguntas. Então, persistam, procurem por lugares como esse nosso aqui, que podem dar respostas para aquelas perguntas que até agora não foram resolvidas, porque provavelmente está nesse código invisível. E não existe uma verdade absoluta. Na busca por uma resolução de alguma questão, na busca por uma imagem de solução, há um número grande, um campo robusto de alternativas. Talvez você não se conecte com a constelação, se conecte com a bioenergia, ou você pode complementar uma ação com a outra, né? Então, hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo uma época onde estamos transbordando em conhecimento. Só que separar o que é só informação do que realmente vai trazer um benefício, uma solução para a tua vida. E para isso é necessário pesquisar os profissionais, buscar referências sobre as terapias, porque você pode de repente descobrir, imagina, nunca faria constelação. Gente, a pessoa faz a constelação. Se eu soubesse disso antes, né, seria tudo diferente. Então, nós, de novo, não é uma verdade absoluta, cada uma aqui tem um pedacinho do código e juntas nós conseguimos trazer um mapeamento ainda muito maior e muito mais fértil para desenvolvimento pessoal, profissional, mental, emocional e também físico. Como eu disse no começo, as pessoas não veem o que elas não conhecem. E o que não conhecemos não existe. Então, o conhecimento liberta. Então, eu termino esse episódio, mandando um beijo grande aí para você. E não esqueça de continuar curtindo nossos episódios, compartilhando com seus amigos. E até a próxima!